Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Alegria imensa de receber todos vocês aí do Facebook, do YouTube, também os nossos convidados aqui na nossa reunião, nessa live de encerramento da campanha O que você faria sem, com o painel O que fizemos sem liberdade, que basicamente é uma roda de relatos com experiências pessoais daqueles que puderam experienciar em alguma medida na pele a perseguição aos Baha'is do Irã. E para esse momento estamos contando com a presença virtual de alguns Baha'is iranianos que moram no Brasil e que acabaram experienciando essa questão da perseguição. E também estamos com a presença de representantes da comunidade Baha'i do Brasil. Então eu gostaria de já iniciar fazendo as apresentações dos nossos convidados. Hoje estamos recebendo, em ordem alfabética, Dariush Ahavan, que mora em Brasília, no Distrito Federal, e está aqui no Brasil há 32 anos. Nós também estamos recebendo Kamran Nazrabadi, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e mora no Brasil há 33 anos. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Lise von Checos Cavalcante, que é a secretária nacional da Comunidade Baha'i do Brasil. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Também estamos com Massoud Bahrampur, que mora em Recife, está no Brasil há 34 anos, e a melhor referência é que ele é o meu pai. Nós também estamos com o Mohsen Javidan, que mora em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e está no Brasil há 33 anos. Boa noite, pessoal. Nós estamos com a Negar Malekzadeh Boyce, espero que seja assim a pronúncia, e que mora em Campinas e está no Brasil há 6 anos. Boa noite. Estamos também com o Ramin Shams, que mora em Americana, São Paulo, e está no Brasil há 34 anos. E também eu, Renata Bahrampur, eu trabalho como assessora do Escritório de Assuntos Externos da Comunidade Baha'i do Brasil, responsável pela temática de defesa aos Baha'is que sofrem perseguição religiosa no Irã e no Iêmen. Bom, eu gostaria de explicar um pouco como vai se dar a dinâmica do nosso painel, que vai ser do seguinte modo. Cada painelista terá o tempo de 5 minutos para fazer a sua exposição e vamos iniciar os trabalhos explicando um pouco esse histórico da perseguição aos Baha'is no Irã, para que eles possam e concluiremos essa parte falando sobre a resposta que os Baha'is dão à perseguição, que se refere à ideia da resiliência construtiva. E ao final de toda essa parte, a gente vai dar espaço no intervalo de 10 a 15 minutos para que vocês que estão nos acompanhando tanto no YouTube como no Facebook enviem suas perguntas para que a gente possa interagir com elas e responder na medida do possível. Bom, eu fiquei encarregada de abrir os trabalhos e eu gostaria de iniciar a fala explicando para aqueles que não conhecem o que é a fé Baha'i, né? Bom, a fé Baha'i é uma religião mundial que nasceu em 1844 na antiga Pérsia, hoje o Irã, e tem como princípio fundamental e por meio do qual os ensinamentos Baha'is decorrem, que é o princípio da unidade na diversidade. E apesar de trazer ensinamentos como unicidade de Deus, unidade da humanidade, eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, eliminação de todos os preconceitos, educação compulsória, enfim, muitos outros, no início, os seguidores da fé Baha'i acabaram sendo fortemente perseguidos pelo Império Persa, exatamente porque esses ensinamentos acabaram sendo vistos como revolucionários e até mesmo como uma afronta à lógica e ao status quo daquela sociedade persa calcada pela discriminação às mulheres, pela corrupção e pela lassidão moral.
Então, para vocês terem uma ideia de como que foi forte essa oposição do Império Persa sobre a comunidade Bahá'í, só nos 6 primeiros anos da religião, mais de 20 mil pessoas acabaram sendo mortas. E a perseguição, ela acaba se estendendo acaba se estendendo para o século XX, com variados graus de severidade. Até que, em 1979, ocorre a Revolução Iraniana. E o Irã passa a ser, então, um Estado teocrático. E, nesse momento, a perseguição também acaba entrando numa nova fase e ganhando novas características. Ou seja, ela passa a ser sistemática, o que significa dizer que a perseguição ela se perfaz por ações coordenadas e deliberadas pelo Estado. Ela se torna também sofisticada, porque ela, por vezes, aparece de maneira muito sutil, muito latente, mas ali ela se encontra, discriminando os Bahá'ís. E também ela se torna oficialmente uma política de Estado. Ou seja, vem governo, passa governo, muda-se de presidente, mas a perseguição se mantém, porque ela está atrelada à estrutura estatal. E uma das primeiras ações que demonstra o ponto de sistemática que ela foi, é exatamente quando, em 1983, o Procurador-Geral do Irã baixa a normativa proibindo o funcionamento de todas as atividades administrativas e comunitárias da comunidade Bahá'í. Então, oficialmente, estar afiliado à comunidade Bahá'í, ser um membro da comunidade Bahá'í, se torna uma espécie de ofensa criminal. E isso acabou gerando diversas implicações e diversas violações de direitos humanos para os Bahá'ís, né? Então, ao longo da década de 80, mais de 200 Bahá'ís acabaram sendo mortos, milhares de outros foram presos, detidos, interrogados sem que houvesse observação do princípio do devido processo legal. Dezenas de milhares acabaram perdendo seus empregos, foram expulsos das universidades, foram expulsos de escolas. Lugares sagrados Bahá'ís, propriedades da comunidade Bahá'í, cemitérios Bahá'ís foram vandalizados e destruídos. Propriedades de outros bens de indivíduos Bahá'ís acabaram também sendo confiscados, e assim uma série de outras violações de direitos humanos foram sendo perpetradas. E a grande questão é que a gente reconhece que a perseguição existe, não só porque ela está a olhos vistos, mas porque também ela é sistemática, e algo que comprova muito fortemente isso é que, em 1993, o relator especial da ONU para a situação de direitos humanos no Irã descobre e divulga um memorando secreto do Estado iraniano chamado A Questão Bahá'í. Esse documento foi elaborado em 1991 pelo Supremo Conselho Cultural Revolucionário do Irã e assinado pelo alto líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Esse documento traça um plano de extermínio sobre a comunidade Bahá'í e condiciona todas as instituições estatais, toda a estrutura estatal do Irã para esse fim. Esse documento realmente traz uma diretriz sobre como que o Estado deve tratar os Bahá'ís, a tal ponto que aos Bahá'ís sejam negados todos os seus direitos e seja realmente sufocado e estrangulado para que eles não consigam ter o seu próprio desenvolvimento e também não ter a sua subsistência. Esse documento se encontra em vigor até hoje e ele tem violado principalmente 4 esferas de direitos dos Bahá'ís: direito à educação, direito de ir e vir, direitos econômicos e direitos socioculturais. Eu adoraria poder falar para vocês como que esses direitos vêm sendo violados sistematicamente ao longo desses 40 anos de perseguição desde a Revolução Iraniana nos seus detalhes, mas o tempo é muito curto. Então, eu vou focar em informar a vocês que, mais recentemente, houve um recrudescimento na perseguição aos Bahá'ís do Irã. Nas últimas semanas, 77 Bahá'ís em todo o Irã foram diretamente afetados por esse recrudescimento na perseguição. 40 Bahá'ís da cidade de Shiraz, uma cidade que fica ao sul do Irã, foram condenados de 1 ano a 13 anos de prisão. Um oficial do tribunal dessa cidade, de Shiraz, ameaçou extirpar a comunidade Bahá'í daquele lugar. Também, Bahá'ís de outras 7 cidades do Irã acabaram sendo julgados, condenados e presos. E, paralelamente a tudo isso, tem sido intensificada uma campanha de ódio e de desinformação sobre a comunidade Bahá'í, através dos meios de comunicação do Irã, que, no caso, eles são patrocinados pelo Estado.
E até agora, a comunidade internacional Bahá'í contabilizou, documentou mais de 3 mil artigos com conteúdo anti-Bahá'í, difamando a comunidade Bahá'í, com esses números dobrando de abril a junho. E tudo isso se agrava ainda mais dentro desse contexto da pandemia que a humanidade vem enfrentando, né? Colocar Bahá'ís nesse período da história, nesse momento que estamos vivendo, é o mesmo que condená-los a uma sentença de morte. Então, visto que os presídios acabam sendo esses fortes vetores de disseminação do vírus. Então, diante de toda essa problemática mais recente, várias localidades ao redor do mundo têm se levantado para tratar dessa temática, para mostrar o quanto que os Bahá'ís têm passado, pelo que os Bahá'ís têm passado no Irã. E aqui no Brasil, uma das ações foi justamente a campanha O Que Você Faria Sem, que veio mostrando e denunciando algumas das violações de direitos humanos e o que tem sido feito ao longo desses anos para que o governo iraniano possa se sentir pressionado e refrear na sua perseguição. E essa live vem justamente para que a gente possa se aproximar ainda mais dessa realidade, trazendo pessoas que realmente acabaram vivenciando tudo isso na pele de alguma maneira, ou a sua família que acabou vivenciando isso. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Negar, que vai iniciar essa parte dos relatos. Por favor, Negar, fique à vontade. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Então, como você falou, as datas de 32 anos, 34, eu 6 anos, eu sou a mais jovem que eu vivenciei uma coisa totalmente diferente que os outros, né? Eu nasci de 1990, então é muito recente o que eu vivenciei, na verdade. Então, durante os anos que eu iria para a escola, eu não tinha sentido, não estava sentindo muito essa perseguição que todo mundo fala mesmo, né? Normalmente na escola, que tinha mais antigamente, antes de mim. Mas sempre eu pensava, quando eu chegar lá, eu queria ir para a universidade, será que eu posso entrar? E minha mãe sempre falava, até aquele tempo vai abrir, vamos deixar assim. Mas aí eu cheguei 18 anos, eu fui fazer o exame para entrar na universidade e veio a resposta que dão para todo mundo, né? Tem alguma falha lá nos seus documentos, infelizmente você não conseguia entrar na universidade do governo. Então, todos os Bahá'ís, ou seja, a maioria dos Bahá'ís, na verdade, eles acabam fazendo isso, assim, isso acaba acontecendo com eles, não conseguem estudar nas universidades do governo. Então, o que aconteceu depois da Revolução? Os Bahá'ís mesmos fizeram uma universidade que chama BIH, um instituto, para que os Bahá'ís que davam aula na universidade, que foram demitidos para dar as aulas, e os Bahá'ís que não estão conseguindo estudar nas universidades do governo, conseguem fazer esse estudo depois da escola, né? Um estudo superior, que a gente chama. E eu sempre pensava, desde 16 anos, será que eu vou querer fazer isso? Porque todo mundo pensa, depois que termina, o que eu vou fazer? Eles nem aceitam o meu documento aqui, mas minha mãe sempre falava, melhor saber uma coisa mais que os outros que não saber. Então, você tem essa oportunidade, estão fazendo isso, você tem que estudar. Então, acabando estudando no BIH, eu estudei biologia. Era tudo online, a maioria do curso era online, mas a gente tinha aulas no Teherã, então uma vez por mês a gente iria lá, ficava umas 15 dias. Onde a gente ficava nas casas dos Bahá'ís, que a gente nunca viu, ou às vezes a gente ficava nas casas dos meus colegas que a gente estudava juntos. Às vezes no próprio casa do professor a gente ficava um mês lá, porque também tem essa questão de que não pode entrar muito, chamar atenção, né? Então a gente acabava ficando lá, aqueles que vieram de outras cidades, dos outros estados do país, a gente ficava e dormia lá no casa dos nossos professores, era bem legal, difícil no mesmo tempo, né? Mas eu consegui terminar o meu estudo lá, biologia, no BIH, e a gente tinha professores dos outros países também, e até essa Universidade Bahá'í, Instituto Bahá'í, na verdade, tem um nível mais alto que algumas universidades do governo, e muitas universidades no mundo aceitam, tipo, a Universidade Yale na Canadá, muitas universidades nos Estados Unidos, na Europa, vários países, eles aceitam o documento do BIH. Então, é muito fácil, normalmente o pessoal termina o BIH e vai e estuda nos outros países.
às vezes volta para ajudar no birre mesmo, às vezes não, mas a maioria das vezes eles voltam. Isso foi a minha experiência de estudar em uma universidade bem diferente, né? E também no ano de 2012, acho que sim, final de 2012, eu com mais 10 pessoas lá no Mashhad, na minha cidade, que é uma cidade é o capital religioso do Irã, né? A gente foi preso porque a gente tinha aulas de pré-jovens e aulas de criança. Eu mesmo era animador e dava aula de pré-jovens. E então, que era como você falou, Renata, que era a nossa culpa? Por que a gente estava preso? Porque a gente estava participando na comunidade Bahá'í e também dava aula para as crianças que não eram Bahá'ís também, ou seja, para os muçulmanos, né? Então, a gente foi presa, esses 11 pessoas, e cinco desses 11 pessoas, que eu era inclusa dessas pessoas, a gente tinha sentença de 6 meses para ir na prisão. Eu fui para a prisão e fiquei só um mês. Aí, depois de um mês, eu e mais uma minha amiga, a gente saiu do... Eu não sei o que aconteceu, mas Baha'u'lláh faz umas coisas que a gente não sabe. Então, a gente saiu depois de um mês, né? E aí veio para cá. Mas, em geral, todas essas dificuldades, né? Eles sempre te fazem uma pessoa melhor, né? Então, essas experiências, para mim, vão estar comigo sempre. Agora, eles me fazem que eu me muda de personalidade, de o que eu era e o que eu sou agora, né? Que mais que eu posso falar? Eu ainda tenho tempo? Acho que não. Tá bom, então tá ótimo, deu 5 minutos. Muito obrigada, né, Gabi? Muito obrigada mesmo. Imagina. Então, o próximo que vai compartilhar com a gente o relato é o Darius. Por favor, Darius. Boa noite a todos. Eu vou falar, tentar ser sintético. Eu acho que tem várias pessoas que têm experiências muito recentes e eu vou falar de outro ângulo. Eu acho que um ponto muito central da fé Bahá'í, que de algum modo que construiu um novo mundo, e esse novo mundo tem um papel principal das mulheres. Eu diria que a fé Bahá'í é, mais que tudo, a fé onde é uma etapa histórica da humanidade, onde as mulheres vão ocupar seu lugar e assumir suas responsabilidades, mostrar todas as suas capacidades. Então, eu vou voltar na história para três mulheres que eu considero extraordinárias. 2 das minhas bisavós e uma avó. As histórias são bem rápidas, bem sintéticas e cabem dentro dos 5 minutos. Então, começando com minha avó paterna, eu me lembro quando ela viveu 96 anos saudável. Ela estava totalmente lúcida até as últimas semanas da vida dela. O nome dela era Monavar. Monavar quer dizer radiante. E realmente era. Quando ela chegou nas últimas semanas, eu visitava ela de vez em quando. Eu já morava no Brasil, ela em outro país. Ela começava a ter uns ataques de terror. Ela ficava com muito medo, de repente, e me explicaram, meu pai e minha tia, me explicaram que ela com 96 anos, ela voltou a uma memória dela com 6 anos. Com 6 aninhos, quando uma menina, 1901. Ela voltou a ser essa menina um dia que invadiram a casa delas, uma multidão invadiu a casa, eles desceram e ficaram silenciosos lá no reservatório de água. 90 anos depois, isso voltou, aquele terror de uma menina pequena, com multidão furioso, em cima da cabeça dela, voltou a ela. Nunca vou esquecer isso. Mais ou menos na mesma época, a minha bisavó materna, já outra, e ela já era adulta,
atacaram a casa dela. Eles moravam em andar alto, não sei se era o segundo ou terceiro andar, e ela, uma mulher visivelmente grávida, o nome dela era Jamolier, atacaram, invadiram a casa e empurraram ela da varanda para baixo. Jogaram ela do prédio. Ela caiu, olharam para ela, deram ela por morta e foram embora. Ela perdeu a criança e isso foi um evento que mandou ela e a família para fora do Irã. Elas foram para Turcomenistão, aí começou uma história totalmente diferente. E a última é minha bisavó paterna, também uma mulher, nasceu nos meados do século XIX, no interior do Irã, e por ser Bahá'í, a mãe e o pai dela mandaram ela estudar até ela terminar faculdade. É uma mulher que no século XIX, no interior, fez faculdade. Essas mulheres mostram alguns pontos muito importantes. Primeiro, essa perseguição não é esporádica, é um padrão histórico desde o primórdio da fé Bahá'í. Não é esporádico. É muito bem documentado, eu até refiro os participantes a Iranian Human Rights Documentation Center. É um site que tem muita evidência documentada de maneira profissional. Como que desde o início o papel da mulher era tão importante na fé Bahá'í e os direitos da mulher eram uma responsabilidade tão importante tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: especialmente para aqueles que estão conhecendo a fé Bahá'í agora, se vocês querem ver uma prova que por mim é suficiente da veracidade da mensagem da fé Bahá'í, vejam que um grupo de milhões de pessoas, durante 170 e tantos anos, afetado pela perseguição de maneiras mais cruéis que vocês podem imaginar. E em momento nenhum, ninguém na fé Bahá'í levantou a mão em retribuição e vingança. Nós só queremos uma coisa para nós e para os outros: é viver em paz, independente da nossa fé, da nossa crença. Nós queremos o bem de todos, inclusive aqueles que estão cometendo essas atrocidades até hoje. Nós queremos que essa perseguição pare e queremos ver ainda nas nossas vidas um Irã pacífico ocupando a posição digna que nós gostaríamos de ver. Muito obrigado. Muito obrigada, Dariush. Muito obrigada mesmo pelo relato. Então, agora a gente passa a palavra para o Mohsen. Por favor, Mohsen. Boa noite, amigos. Negadinho, eu não sou tão velho assim, não, mas vou levar um pouquinho para trás o tempo. Eu gostaria de levar os amigos para o ano 82, 83. Nessa época, era início da Revolução, já tinha vencido, são 2 anos de existência deles no poder, e a perseguição chegou no auge, não é naquele momento só, não, sempre foi assim, mas naquele momento, com o poder na mão, eles vieram com avidez para cima dos Bahá'ís. E eu me lembro, com meus 13, 14 anos de idade, estava na escola, no ginásio, né? E, de repente, em um determinado momento, o diretor chama, quando sabe que eu sou Bahá'í, me chama no ginásio e chama a escola toda. E aponta para mim e diz para todo mundo: não se associem com ele é Bahá'í, ele é impuro. Então, imaginem minha cabeça com um adolescente daquele jeito, como é que eu borbulhava de ideias. Por quê? Porque dentro de casa eu recebo uma instrução de que a humanidade, a Terra é um só país, seres humanos são cidadãos. Eu entendo que eu sou educado a perceber que as mulheres e homens têm direitos iguais. Eu recebo uma instrução maravilhosa de que tem que eliminar todos os preconceitos. E na medida que eu vou trabalhar nesse meio, com esse entendimento, vou para a escola e sou recebido dessa forma pela direção da escola. E isso me leva muito a refletir durante tanto tempo. Eu me lembro que
os 3 anos do ginásio, cada uma eu fiz em 2 anos, porque cada vez que ia para uma escola era expulso. Assim que descobri que era Bahá'í, era expulso, porque eles viram que a gente não participava da oração obrigatória, é um ritual que eles têm em todas as instituições, e nossas são um pouco diferentes, digamos assim. E imediatamente era posta fora por simplesmente ser Bahá'í, sem motivo alguma. Então era obrigado a apelar. Eu apelei, era para o chamado supletivo. A gente estava em casa, fazia prova final do ano. E mesmo assim, era reprovado por motivos mais banais. Eu tinha notas com certeza boas, mas era reprovado. E recorria na direção, recorria tudo, não adiantava. Fazia de novo para poder conseguir com maior dificuldade. E assim terminei ginásio para poder sair terminar o momento, né? Então, essa foi uma delas. E existem milhares de outras ocasiões que aconteceram. A gente era criança, ia para a escola, voltava, a gente morria de medo. Falavam que vão cortar suas orelhas por ser Bahá'í, vão fazer isso, aquilo, jogando em pedrinhas. E a minha história não é tão grande, não. Existiam amigos, tenho certeza, inclusive aqui, que vão relatar coisas que vão fazer a gente pensar em que mundo que estamos vivendo. Foram essas que formaram a minha cabeça, a minha mente, de me dar uma maior firmeza de seguir firme no que eu acredito. Porque um dos maiores princípios da fé Bahá'í que eu aprendo é a educação. É a pesquisa da verdade, a educação. É isso que transforma a humanidade. E é isso que todos nós Bahá'ís estamos trabalhando para isso. E graças a Deus, depois de muito tempo e muita batalha, tendo conseguido sair do país, que já é outra história, vindo aqui com maior dificuldade e aqui com o apoio incondicional da minha esposa, tive que estudar e conseguir, mesmo demorado, mas consegui terminar os estudos e formar e conseguir minha forma na universidade. Isso para mim foi uma vitória sobre uma perseguição absoluta, que tenho certeza que todos os amigos que estão aqui vão ter também. Então, basicamente isso, querida. O que eu posso falar mais? Muito obrigada, Mohsen. Obrigada mesmo. Bom, agora, Massoud, por favor. Deixa eu ativar o seu microfone, pai. Oi, pronto. Agora sim. Boa noite para todos. E todo mundo tem muito episódio para contar. E eu, bem mais velho, acho que mais velho de você, porque eu tenho história a contar antes da Revolução do Irã. E os Bahá'ís sempre foi perseguido pelos Bahá'ís muçulmanos radicais. E foi uma bela noite, tinha festa de 19 dias na sede Bahá'í Rasht, eu sou de Rasht, e tive uma festa de 19 dias. E o pessoal sempre ficava plantão, acho que o Mujahideen Islami, que fica ainda lá no Irã, antigamente chegava a Fadayan Islam. E eles sempre plantão nas portas de todo o sede Bahá'í, seguindo o pessoal que estava indo para casa, eles seguiam sempre. E depois daquela noite eles falaram que eles querem entrar, todo jeito eles querem entrar participar da reunião. Bom, decidiram que entrar, abrir a porta para eles entrar. Eles entraram, passaram algumas perguntas, pessoas começaram a responder, mas eles não ficaram satisfeitos. Começaram a gritar e chamar palavrão e a família começaram a xingar todo mundo. E um homem deles entrou, quadro de energia, desligou a energia de sede Bahá'í todo, o salão e tudo. E aí começou confusão. Tudo que vocês pensam aconteceu na salão de sede Bahá'í. Finalmente eles chegaram para chamar a polícia e a polícia chegou, levaram todo mundo. Aqueles que apanharam, aqueles que bateram, levou todo mundo. Eu acho que é a primeira vez na história do Irã aconteceu um negócio desse, que briga, confusão mesmo, porque tinha gente na sede que os Bahá'ís não aguentaram tanto um palavrão e as coisas que aconteceram. Bom, resultado que o delegado na cidade de Rasht mandou para atividade na sede Bahá'í de Recife, Rasht, e foi bom por causa dos anos. Depois de por causa dos anos, vocês têm agora liberado a fazer as atividades sobre datas de comemorativo. Não podia fazer qualquer
vamos supor, a linha de criança, não tem mais não, isso é raro. E esse assunto foi antes de Revolução, pelo menos tinham 4 anos antes de Revolução. Depois de Revolução, a perseguição aumentou. Dessa vez começou com o governo do Irã. Um belo dia, a gente, convidado de os filhos de que membro de Assembleia Bahá'í de Rashid, a gente estava convidado a assistir um filme com os filhos dele. Fora de os filhos dele, tinha os meninos também muçulmanos, porque todo mundo estava amigos, vamos assistir um filme. Em vez de um levanta o olhar, quintal de casa tá cheio de gente. Como é isso dizer? Parece que chama-se para pastar, guarda revolucionário, mas quintal tá cheio. Outro não, deixa sua brincadeira, senta, vamos assistir o filme. Não, rapaz, é verdade. Quintal tá cheio, tudo tá metralhado, metralhador na mão de todo mundo. Diz, não, rapaz, levanta, vê. Pronto, levantamos, botamos a cabeça olhando num janela, bom. Realmente o quintal de casa está cheio de sapá e com metralhador e tudo. Eles abriram a porta e descobriram umas quartos, está cheio de gente. Chamaram todo mundo para a sala. Um desses, o pessoal que de sapá que estava lá, me conheceu. Depois os outros, vocês que eles são todos muçulmanos, mandaram todos embora. Tu fica aí com a gente. Depois eles falaram, tu vai com a gente e vamos embora. Com o dono de casa, que é membro da Assembleia da cidade, de Rashid. Depois um membro da Assembleia falou, para que você quer levar ele? Ele é um cara de 16 anos, 17 anos, ele não adianta levar ele, os jovens, para que você quer levar ele? A família dele, o pai, não sei o quê, que são mais adultos, exige a cara de 16 anos, não adianta, vai fazer bem para você, não adianta. Bom, resumindo, eles me liberaram que eu vou para casa. Estavam 9 horas por aí à noite, e estava resolvido que ficava à noite em casa do pessoal, porque estava um tipo de parente também. Ele. Bom, me liberaram às 9 horas da noite, eu vou para casa. Eu fui para casa, inclusive tinha uma pessoa em casa de a gente a gente deu um asilo para o rapaz, que ele estava na outra cidade, ele estava perseguido de polícia de aquela cidade. Cheguei ali, coitado, estava dormindo. Ele, olha, tu acorda, as coisas não tá bem, vai ser bom para tu, não. Pode ser a polícia bater aqui, o guarda revolucionário pode bater aqui de qualquer hora. Eles vê aqui, podia ser você ir embora. Ele também tem a mesma idade, 16 anos, 17 anos. Coitado, eu estava assustado, um menino. Finalmente, à noite, mandamos para a casa do outro parente e eles não chegaram em casa e a vida começou um pouco normal. Fora tantos episódios que eu fui comprar pão, padaria, a padaria não vendeu pão para mim, porque você conhece o tal Bahá'í? Conheço. Você conhece o tal Bahá'í? Conheço. Pronto. Tu é Bahá'í? Eu falei, eu sou Bahá'í, não. Tá bem, sou, não. Depois ele falou aqui, então não posso vender pão para você, não. Eu falei, tu vai vender pão para mim, não? Não vendo para tu. Por quê? É porque você não é muçulmano. Você não tem pureza, eu vou vender. O dinheiro que você vai me dar para comprar de pão não tem pureza, não. Falei, então tá bom. Pronto. Fui embora, não comprei pão. Só que que deveria comprar pão para a família do meu amigo. Falei, olha, não venderam pão para mim, não. Ele falou, por que não comprou pão? E o cara de padaria não vendeu pão porque não sou muçulmano. Que novidade é essa? Não sei, não. Vai lá, briga com a dona de padaria. Pronto, vai lá, pega seu dinheiro, vai lá comprar pão. Vários episódios, tem muitos episódios desse jeito. Na escola, foi enganada por uma delícia aí do bar, várias coisas, como o Mehran falou também, nas escolas, antes de Revolução, nas escolas. Depois que não estava estudando mais nas escolas, mas episódios tem vários. E não esqueça, eu cresci de uma família que me muito incentivava para a Bahá'í, minha mãe, que minha mãe não é muçulmana, não é Bahá'í, é minha mãe muçulmana. Esse também episódio eu tenho. Bom, boa noite para todos.
Obrigada. Muito obrigada, pai, pelos relatos. Obrigada mesmo. Bom, não dá aguenta mais. Obrigado. Bom, eu gostaria, então, de pedir para os amigos que estão nos assistindo no YouTube, no Face, que mandem suas perguntas, reforçar isso, que vai ser muito importante para o final da nossa live também. Então, passo a palavra agora para o Kamran, por favor. Bom, como foi falado pelo querido Mohsen, Massoud, amigos, essas ondas de perseguição, de tempos em tempos, realmente atingiam grande número dos Baha'is, né? Desde o início da fé, como o Renato também bem colocou. Eu presenciei dessas situações bem na época quando tinha 13, 14 anos também, nos anos 83, 84, que foi um auge de uma dessas ondas de grande perseguição aos Baha'is. Então, invadiram nossa casa, um dos episódios invadiram nossa casa, guardas entraram, e aí começaram a questionar meus pais, e pegaram alguns livros Baha'is que encontravam, alguma fotografia das classes, das aulas Baha'is, como fosse prova de algum crime, né? Então, criaram todo um ambiente de medo e de complicação e pediram depois para meu pai, no caso, se apresentar e tudo mais. E depois de alguns dias, eles aprisionaram, pegaram meu irmão, né, do Iraque, quem conhece. Ele foi detido por alguns dias e depois minha mãe foi muito atrás e conversando e reivindicando até que conseguiram. Eles liberaram meu irmão. E nessa época, logo depois também passou um tempo, ele foi expulso. Ele era estudante de medicina na Universidade de Tabriz. Já estava no quinto ano do estudo que eles expulsaram também ele. E foi essa também outra situação bem complicada para a vida acadêmica dele e profissional. E nessa época eu estava no ensino médio, no segundo ano de ensino médio. E aconteceu uma situação semelhante ao que o Mohsen querido contou, que o diretor e o coordenador da escola apontavam a gente, e nós éramos um grupo de Baha'is, tá? Na universidade tinha mais de um. Então, na escola tinha uns 5, 6 estudantes Baha'is, e aí nos chamaram, quando chamaram um por um das salas, e a gente percebeu que alguma coisa está errada. Aí fomos na diretoria. Aí o diretor falou: vocês todos são expulsos porque o governo revolucionário não permite mais educação, não permite mais que vocês possam continuar. E tal. Daí nós éramos também muito destemidos, todos tranquilos. A gente falou: então o senhor dá um documento para nós temos que levar para casa, porque nossos pais vão brigar com vocês estão na rua voltando para casa a essa hora. Aí ele pensou um pouco, quase que conseguimos obter esse documento. Ele falou: não vou dar documento, coisa nenhuma, para vocês, saem todos daqui, e acabou. Aí nós ficamos 1 mês e meio sem aula e todo dia indo nas autoridades, entidades, autoridades, Secretaria de Educação, tudo, até que depois de 1 mês e meio eles falaram: cada um pode escolher uma escola fora de sua cidade, num outro distrito, no caso, eram distritos próximos, mas tipo meia hora de carro, e se inscrever, se rematricular. Então, cada um de nós foi para uma desses distritos e conseguimos vaga no meio do ano e continuamos uma outra escola. Então, esse foi o que aconteceu e aí nós saímos do Irã, decidimos sair e graças a apoio e coragem da Assembleia Nacional do Brasil, que eu acho que vale a gente fazer esse agradecimento, mesmo desconhecendo todos os detalhes do que viria, como seria esse apoio e esse abrigo, a gente veio para o Brasil. E eu acho que nós temos um dever para finalizar, um dever muito grande de levar isso ao conhecimento das pessoas, sejam nas escolas. Eu tive muitas oportunidades de falar para alunos, contar as histórias, aos educadores, e a sociedade civil, as entidades, as igrejas e entidades religiosas. Acho que a gente tem que contar, tem que despertar isso, inclusive nas empresas, tá? Hoje,
as empresas, a parte econômica também participa e as pessoas exigem questão de direitos humanos que são totalmente desrespeitados e pisoteados pelo governo iraniano contra os Baha'is, né? E nas universidades é exemplo do que outro amigo nosso que hoje não está aqui no grupo, o Mehran Ramezan Ali, que escreveu um livro, né, Rota para a Liberdade, e destacou e teve a oportunidade de levar isso para muitas pessoas através de, né, cada um de sua maneira. Acho que tem que compartilhar e mostrar, e até que a gente consiga, como queridos falaram, consiga direitos iguais, direitos humanos iguais para os Baha'is do Irã, que são pessoas maravilhosas que estão ainda sofrendo por lá. É isso. Agradeço a oportunidade, querida Renata. Muito obrigada, Kamran. Obrigada mesmo pelo seu relato. Então, passo a palavra agora para o Ramin, por favor. Boa noite a todos. São bonitas essas histórias. A gente mesmo ouvindo dos nossos amigos várias histórias eu desconhecia, né? Cada um de nós tem um pouco de história e eu tento resumir em 5 minutos algumas com vocês. Vamos voltar para antes de 79, na época do Mohammad Reza Pahlavi, o Shah do Irã. O Irã tinha uma situação mais tranquila com os Baha'is. A administração Baha'i funcionava, mas havia grupos formados especificamente para a perseguição dos Baha'is do Irã. Eu me lembro, eu era criança quando um helicóptero soltou folhetos na rua, que nesses folhetos continham conteúdos contra os Baha'is, onde segregava os Baha'is do resto da comunidade muçulmana que nós vivíamos. E a gente era criança quando a gente recebia insultos, palavrões na rua e o famoso perseguição que os Baha'is eram famosos de cachorros Baha'is. Então a gente convivia com isso durante toda a infância. E uma das memórias que eu tenho foi na cidade onde eu nasci. Bom, eu conhecia o comércio, a minha casa ficava no centro comercial, no centro da cidade. Meu pai tinha um estúdio fotográfico e a gente convivia bem com nossos vizinhos. Mas a movimentação que o clero religioso movimentava contra os Baha'is dentro das mesquitas fazia o pensamento das pessoas mudar contra os Baha'is. E a gente sabia na nossa cidade quais comerciantes não vendiam para os Baha'is e quais comerciantes vendiam. Eu estava no segundo ano do ensino primário, eu fui visitar minha avó na cidade, próxima cidade do Massoud, lá em Babol, cidade na região Mar Cáspio, e eu não conseguia ler direito porque estava no segundo ano do primário. E eu fui cortar cabelo, só que lá perto, na região onde minha avó morava, não tinha cabeleireiro. Então eu afastei um pouquinho do bairro, fui na parte comercial. E lá no vidro do estabelecimento estava escrito alguma coisa muslimin. E depois eu vou explicar para vocês o que é isso. E eu não prestei atenção, também não consegui ler direito porque não era letra de forma, era manuscrito. Eu entrei lá, pedi para cortar cabelo, eles acharam estranho, porque um rapaz novo, rapazinho que veio para cortar cabelo, eles não desconheciam esse rapaz, porque eles conheciam também as pessoas do bairro. Aí quando eu estava no metade do cabelo cortando, o cara me perguntou, qual é seu sobrenome? Eu falei, olha, meu sobrenome você não conhece porque eu vim de outra cidade. Mas minha avó, sobrenome dela é Missorian. Aí ele olhou para o cara do lado, outro cabeleireiro do lado, e aí ele tirou o avental e me expulsou da loja, falou, vai embora, seu Baha'i cachorro. E aí eu não entendi, eu fui para minha avó, falei, isso aconteceu, minha avó falou, para onde você foi cortar cabelo? Eu falei, para tal loja. Aí depois eu descobri a placa que estava em frente da loja, era Vijaya Muslimin. Vijaya Muslimin quer dizer exclusividade aos muçulmanos. E eu não era criança, eu não sabia o que é Vijay. Então, histórias como essa são muitas. E depois de 79,
nos anos 80 já começou a perseguição, onde os membros da Assembleia Nacional do Irã foram presos, 3 grupos. Em 83 eu estava me formando em ensino médio e nós éramos 3 amigos. A gente sabia, neste ano já era exatamente o ano que o governo estabeleceu nova fórmula de plano de educação para os jovens universitários, e por um ano as faculdades estavam fechadas. Quando final de 82, quando as universidades voltaram a abrir, nós estávamos no último ano do ensino médio, que lá era 4 anos de ensino médio. E aí a gente sabia que o governo já tinha proibido os Baha'is entrarem nas universidades. Mas a gente estava no último ano do ensino médio e nós éramos 2 Baha'is e 1 ateu. Esse amigo nosso, ele tinha um ateu, ele tinha irmão que sumiu. Além dos Baha'is, outros grupos foram muito prejudicados no início da Revolução, muitos jovens foram executados. E esse amigo meu tinha uma irmã também que estava na prisão por ser ativista, militante política contra o governo. Mas ele era um rapaz muito, muito sério nos estudos e a gente estudava junto. Então nós 3, eu, meu amigo, mais esse amigo ateu, nós decidimos focar em estudos. E nós decidimos que nosso papel é estudar. Agora, se o governo vai permitir a gente entrar na faculdade ou não, vai ser outros 500. Vamos fazer o nosso papel. E a gente estudava em torno de 18, 20 horas por dia, e um acordava outro antes de dormir direito para reestudar, e a gente trocava as ideias e tal. E nós conseguimos fazer boas notas, terminamos o ensino médio com boas notas e resolvemos mandar o questionário para o vestibular. Agora vamos voltar 25 anos depois. Um dia eu recebi uma ligação em casa, aqui no Brasil, já morava no Brasil, e veio uma ligação de uma pessoa da Suécia. E aí ele brincou, se você me conhece ou não. Depois eu descobri que esse é aquele amigo meu ateu que a gente preencheu lá o formulário de se inscrever para o vestibular do Irã. Que o vestibular do Irã também era, como o Brasil, muito difícil. E aí a gente conversou, falei, onde você está? Ele falou, estou na Suécia. Eu falei, eu tenho certeza o que você é. Você deve ser médico. Ele falou, eu sou. Eu estudei aqui na Suécia, sou médico e queria muito te ver. Eu falei, quando eu estiver na Europa, eu vou te visitar. Aí eu fui a trabalho, 2 anos depois fui para a Noruega e ele soube disso, a gente se encontrou, ele foi da Suécia para a Noruega, a gente se encontrou, nós passamos o dia juntos. Aí ele falou, Rabin, eu me lembro muito bem do dia que você e outro amigo, vocês 2, preencheram o formulário do vestibular. Até hoje eu estou deslumbrado e eu faço essa pergunta para mim. Nós, como ativista política, a gente se escondia para o governo não perceber qual é a nossa crença. Mas vocês 2 abriram, tinha 4 campos lá, muçulmano, judeu, cristão, zoroastriano. Vocês 2 abriram outro campo lá embaixo, escreveram Bahá'í, ticaram e mandaram o formulário. Até hoje eu pergunto, com que coragem vocês fizeram isso? E aí a gente conversou tal, bastante, perguntou como que eu estou no Brasil, o que eu faço tal. Enfim, foi a lembrança que ele tinha. E eu falei para ele que eu não me lembrava que aquele dia ele estava junto com a gente. Nós 3 estávamos juntos na hora de preencher o formulário. Depois eu acho que eu falei um pouco mais, mas depois nós recebemos uma carta do governo que nós não tínhamos um dos pré-requisitos para participar no vestibular. Claro que nós não participamos, mas depois, quando veio o resultado do vestibular, como eu fiz a área humana no ensino médio, então, naturalmente, meus professores, que tinham muito amizade comigo, eles sabiam que eu ia fazer medicina. E aí, quando saiu o resultado do vestibular no jornal da circulação nacional, eu estava indo na rua, meu professor de química me chamou, falou, Ramin, vem cá. Eles chamam de sobrenome, né? Chamam Shams, vem cá. Meus parabéns, você passou na medicina de Shiraz. Aí eu falei, eu também vi.
mas não sou eu. Inclusive, tinha um Ramin Shams que naquele ano tinha passado. Ele falou, porque ele esperava que a gente passasse, porque ele conhecia os seus alunos. E aí eu falei, não sou eu. Ele falou, mas por que você não passou? Eu falei, não, eu nem fiz vestibular. Mas por que você não passou vestibular? Eu falei, então, pouca gente sabe, porque é o primeiro ano de perseguição aos estudantes, mas a gente não conseguiu nem ingressar, nem prestar o vestibular por sermos Baha'is e tal. Então, esse ano passou, depois, um ano depois veio perseguição, invadiram nossa casa, levaram todos os documentos. Essa história é longa, 13 pessoas na cidade sumiram por 2, 3 meses, a gente não tinha notícia deles. Até que este amigo meu, que nós estudávamos junto, que era Baha'i, o pai dele foi martirizado e ele foi por 3 anos na prisão. E aí foi nessas épocas que eu decidi sair do Irã, não ficar mais. E, enfim, hoje estamos no Brasil e, como o Camille também bem lembrou, a gente sempre agradeceu a oportunidade que o governo brasileiro nos deu, a liberdade de expressar nosso pensamento, a liberdade de estudar, a liberdade de ser um cidadão comum, viver com tranquilidade como um cidadão comum neste país. E a gente sempre é grato por isso. A sociedade brasileira. Obrigada, Ramin. Muito obrigada. Não sei vocês, mas eu estou bastante tocada de ouvir essas histórias. Confesso que eu tinha ouvido elas antes também, alguma parte, mas ouvir de novo, enfim, mexe muito, né? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Lise, que ela vai compartilhar um pouco sobre a resposta que a comunidade Baha'i dá no Irã em relação à perseguição. Por favor, Lise. Escutando a história desses amigos, realmente, Renata, é difícil manter aqui firme, mas eu acho que uma coisa que ajuda é que quando eles contam a história, a gente pode ver, não existe aqui uma postura de vítimas. Existe, sim, uma postura de reivindicar direitos, mas não é uma história de vítimas a história dos Baha'is do Irã. Existe lá uma história de perseguição, uma história de imenso sofrimento por décadas e décadas e décadas, mas são heróis. São realmente nossos heróis de resistência, porque é uma postura de pessoas que, como, sei lá, o Ramin contando de que marcou um outro campo para poder escrever Baha'i, não para aparecer, é porque simplesmente é a verdade. Você não deve ser parabenizado por ser honesto. Isso deve ser algo natural. E a postura de todos eles demonstra isso. Escutando essa história, eu me lembrei que a primeira vez que um ocidental conheceu o fundador da fé Baha'i, Baha'u'llah disse: nós desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. E aí ele fala uma outras coisas e diz: que mal há nisso? Para quem está talvez escutando por uma primeira vez essa história, fica pensando: puxa, mas será que realmente eles não fizeram nada para sofrer essa perseguição? Não fizeram nada de errado? Não fizeram. Vamos pensar numa outra história. Vamos pensar na história da educação no Brasil. Vamos pensar na história de Paulo Freire e o trabalho que ele fez. Por que Paulo Freire era perigoso? Porque ele empoderava as massas com a educação. O medo que essas pessoas, que não são todos os muçulmanos, é importante deixar muito claro, o povo muçulmano é um povo muito bom, é um povo de valor. São pessoas fanáticas, pessoas ignorantes que têm essa postura, como existe em todas as culturas ou grupos religiosos, existem pessoas que perdem esse equilíbrio, né? Então, essas pessoas temem a comunidade Baha'i e acham que tem que dizimar a comunidade Baha'i, tem que estrangular a comunidade Baha'i, porque elas temem, porque o trabalho que os Baha'is fazem para o povo do Irã é de serviço. O poder que os Baha'is reivindicam não é um poder de governo, não é um poder financeiro,
é um poder de transformação da sociedade. O que eles desejam é empoderar as massas para que o povo, independente da sua religião ou não ter religião, possa transformar sua própria realidade e implementar esses valores que são defendidos, né? Os Baha'is reconhecem pelas histórias, vocês estão vendo, que ciência e religião não são coisas opostas, tem que andar de mãos dadas. Então, tem pessoas que acham que a ciência representa um perigo para a religião. E essas não gostam de quem defende esse privilégio. Então, isso é muito importante deixar claro. A outra coisa que eu queria comentar, que todos nós, independente se você é Bahá'í, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é ateu, todos nós temos um compromisso a honrar para com esse povo do Irã que está sofrendo tanto. Que é não permitir que o sofrimento dessas pessoas seja em vão. É lutar para que esses valores e esses princípios que eles defendem lá, de que somos um único povo, que devemos promover a unidade de todas as raças, que devemos assegurar que as mulheres têm os mesmos direitos, que devemos lutar pela justiça social, a eliminação de qualquer tipo de preconceito, que esses valores que eles ralam tanto para tentar trabalhar lá para o benefício do povo iraniano como um todo, que nós possamos aqui, onde a gente tem liberdade, lutar por isso com a palavra, com tranquilidade, para implementar todos esses valores. Assim, de coração, como brasileira, queria expressar meu agradecimento pelo exemplo das histórias que eles deram, que isso possa nos inspirar a sermos pessoas melhores, com determinação, com objetivos nobres e realmente ter um intenso esforço nesse sentido. Obrigada, Renata, pelo convite. Muito obrigada, Lise. Obrigada mesmo pela sua contribuição da fala. Como eu havia prometido no início, a gente vai abrir agora um espaço, um tempo para que os amigos possam ler as perguntas de alguns dos amigos que estão nos acompanhando no Facebook e no YouTube. E algumas perguntas são as seguintes. Deixa eu ver aqui rapidinho. Jada Rodrigues, do YouTube, mandou a seguinte pergunta. Qual a força que faz os Baha'is se manterem firmes mesmo com tantas perseguições? Alguém se habilita a responder essa pergunta? Posso falar? Por favor, Negar. Depois eu passo. Eu não sei se é exatamente a resposta, mas eu tive durante que eu estava na prisão, eu tive uma experiência, porque os Baha'is lá no Mashhad, na prisão da Mashhad, os Baha'is são separados dos outros restantes prisioneiros. Por quê? Porque elas conseguiam ler e escrever e os outros não. Então elas ficavam acabando ensinando os outros. E aí eles ficaram separando os Baha'is dos outros. E a gente tinha um tempo de 3 minutos todo dia para ir fazer ligação. E nesses 3 minutos, a gente, às vezes, poderia ver os outros prisioneiros. Eles perguntavam, vocês são de a sala número 5? Sim. Ah, então vocês que são Baha'is? Sim. Então a gente ficava conversando e a gente, às vezes, sabia a história da pessoa. Quando a gente voltava, a gente ficava pensando, por que a gente está aqui e por que eles estão aqui? Uma pessoa que era ladrão ou vendia droga, e por que a gente está aqui? A gente está aqui por causa de uma coisa que a gente acredita em Baha'u'lláh, que foi trazer um fé para todo mundo nesse mundo e que é paz, e então a gente está aqui para uma coisa que acreditamos com o nosso coração. Como a Ramin falou, a gente não mente, a gente não se esconde, a gente fala, se pergunta, né? E por isso a gente tá na prisão, mas a gente tá feliz. A gente ria, a gente
a gente estava muito feliz. Aquele mês na prisão, para mim, era a melhor experiência que eu tinha. Era difícil, eu não quero falar que era fácil, não, era muito difícil. Mas eram as melhores noites que eu tinha. Então, acho que a força vem do nosso coração, aquele que a gente acredita, porque a gente acredita que a gente tá aqui para fazer um mundo melhor. E quem não está aceitando, infelizmente, é por ignorância da gente. Quando a pessoa se aproxima e a pessoa começa a conhecer os ensinamentos da Fé Bahá'í, os ensinamentos que Baha'u'lláh trouxe, ele também vai ter essa força se acreditar realmente. Então, acho que é uma coisa muito, muito relacionada, né? Tipo, não tem como ter força sem esse acreditar no seu coração. Desculpa. Obrigada, Negar. Imagina. O Cabran tinha pedido a palavra e depois o Ramin, e acho que o Mohsen vai querer falar também. Que bom. Acho que bem, a Negar falou bem, é questão de fé e acreditar, né? E também educação. Educação é a base de tudo, né? Você vê exemplo, muitos de nós Bahá'ís, a gente pode ver o exemplo de nossos familiares, nossos pais e membros, amigos, que nas suas vidas dão um testemunho da verdade. Acho que esse tem um poder muito grande, muito grande. Então, esse exemplo é a educação e a fé. É isso. Para mim? Eu queria lembrar os amigos que estão ouvindo que isso não é apenas um privilégio dos Bahá'ís. Em todas as grandes religiões, a gente tem maravilhosas histórias de fé do início da religião. Se a gente for para cristianismo, islamismo, judaísmo, zoroastrianismo, todos tiveram momentos onde fé entrou em teste. E fé, como faz parte da alma humana, e quando essa fé é profunda, o indivíduo ele tem duas escolhas. A escolha de não vender sua fé por nenhum preço, ou vender, ou renegar. Então, isso não é um privilégio apenas dos Bahá'ís, todas as grandes religiões passaram por isso. E a gente, quando lê a história das grandes religiões do passado, livros sagrados do passado, a gente se maravilha com a medida de fé depositada para crescimento de cada uma dessas grandes religiões na sua época. E agora, isso está acontecendo com os Bahá'ís do Irã. Você pediu a palavra também? Ramin Jan e Negar Jan colocaram muito bem alguns pontos muito interessantes. Mas eu gostaria de lembrar que, trazendo para a nossa realidade, digamos, a religião mais recente, o que a Fé Bahá'í ensina para a gente, o que Baha'u'lláh ensinou para a gente, acho que é uma das maiores coisas que a gente leva muito, chama-se amor. Então, a gente aprende na Fé Bahá'í a amar a humanidade como um todo. Tanto é que uma das escrituras de Baha'u'lláh, a primeira palavra oculta, fala claramente: o Filho do Espírito possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Então, os Bahá'ís, pelo menos hoje, com certeza tiveram, como o Ramin Jan bem colocou, a gente tenta colocar a humanidade como algo único para todo mundo. É maravilhoso saber como amar a humanidade, como levar esse amor em prática. É isso que dá força, é isso que dá coragem para qualquer um que busque isso, qualquer um que entre nessa senda, nesse caminho, chegar da mesma forma. É o amor à humanidade, é um amor a Deus que faz a gente tentar superar alguma coisa nesse sentido. Obrigada, gente, pelas respostas. Uma próxima pergunta é a seguinte. A Carolina Moreira, do YouTube, está perguntando: gostaria de saber se os amigos escolheram o Brasil ou o destino escolheu a vinda deles para cá. Talvez um ou dois possam responder a isso. Por favor, amigo.
Eu quero falar porque o Brasil tem uma ligação muito próxima com o coração de cada um dos refugiados aqui. Os refugiados que vieram para cá, eles vieram com um amor muito especial para o Brasil, cada um deles. Porque nós, quando éramos refugiados no Paquistão, por incrível que pareça, uma situação precária de refugiado, mas a gente tinha um cardápio de 24 países do primeiro mundo para escolher. Entre eles, muitos países da Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, que eram países que ofereciam estudo, condições, bolsa de estudo, série de condições para que os refugiados fossem para lá, porque eles tinham cota para cumprir com a ONU. E nós escolhemos o Brasil. Foi o único país terceiro mundo. Nos anos 86, 85, quando nós viemos para o Brasil vivia uma inflação de the lost years of economy, economia perdida, dos anos de inflação até 94, né? Então, foi um amor muito genuíno, um amor muito verdadeiro pelo Brasil. E cada um de nós que está aqui tenta representar um grupo grande de outros refugiados, nossos amigos que estão também por aqui, que não tiveram o privilégio de estar aqui neste momento, vieram com um amor muito especial para o Brasil, e eu sinto que eles, todos nós temos esse amor muito especial para o Brasil e para o povo brasileiro. Mais algum gostaria de responder essa pergunta? Só mais uma. Para acrescentar? Por favor, Arias. Rapidamente. Eu só queria falar que eu saí do Irã com 12 anos, antes da Revolução. Já meus pais já vislumbrando o que vinha aí. Fui criado no Canadá, saí do Canadá com 25 anos de idade, vim para o Brasil, vim para o Amazonas inicialmente, fazer trabalho filantrópico, e quando pisei aqui, eu senti que tinha encontrado minha casa. Só queria, isso é sentimento do coração, e continuo com esse sentimento 32 anos depois. Que bom, que lindo. Bom, acho que uma outra pergunta seria... O Alexandre Bosch tem uma curiosidade. Gostaria de saber a profissão de cada um no Brasil. E aí, galera? Tá, porque foi da parte da minha família, então ele não sabe, eu vou falar primeiro. Eu sou... Ah, tá bom. Eu sou professora de inglês. Dou aula de inglês, né? Uhum. Bom, para não fazer cerimônia, temos que responder rápido. Acho que sim. Sem tarô. Desde criança, fui batizado como fixador e revelador na loja do meu pai, e até hoje, 55 anos, continuo com a mesma coisa, ou tentando pelo menos com isso. Eu sou médico. Eu tenho um pequeno negócio. Segurança eletrônica. Eu sou analista de sistema e infraestrutura. Muito bem, acho que agora a última pergunta seria da Joana Dantas, do YouTube. A quem recorrer para que essa injustiça com os Baha'is no Irã seja cessada? Essa talvez seria uma pergunta que eu possa responder, mas se algum dos amigos quiser comentar alguma coisa antes, fiquem à vontade também. Se não, acho que existem muitas maneiras para que o tema da perseguição aos Baha'is do Irã possa ser promovido, tanto a nível nacional, tanto a nível de Brasil, e também a nível internacional. A comunidade Baha'i, através do seu escritório de assuntos externos, tem trabalhado para promover essa temática junto a organizações da sociedade civil a nível nacional e também junto a representantes do governo brasileiro, seja através do Poder Legislativo,
seja através do Poder Executivo, para que o Brasil possa se posicionar dentro do Congresso Nacional e também em outras esferas, no sentido de pedir, de pressionar o governo iraniano para que este cumpra com seus tratados internacionais, para que este cumpra com os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais ele próprio é signatário. Ao mesmo tempo, também, a nível internacional, tem sido feito um trabalho de incidência na ONU, em que a ONU oferece diversos mecanismos de proteção de direitos humanos, através dos quais a temática da perseguição aos Baha'is ao Irã também tem sido promovida, principalmente através do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Inclusive, para citar um exemplo, recentemente houve a 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que os países membros da ONU votam em resoluções sobre temáticas de direitos humanos. Dentre uma dessas resoluções está exatamente a resolução sobre a situação de direitos humanos no Irã, e nessa última sessão foi votada a resolução sobre a renovação do mandato do relator especial da ONU, que trata da temática da situação de direitos humanos no Irã. Não sei se vocês lembram de quando eu expliquei o início da história, foi justamente um dos relatores especiais da ONU que descobriu aquele documento, a questão Bahá'í. Então, é extremamente importante que os países possam, naquele momento, nessa 43ª sessão, os países votassem a favor dessa resolução, para que esse relator pudesse trabalhar e tratar dessa temática e trazer todas essas dificuldades que acontecem no Irã, inclusive sobre a comunidade Bahá'í, né? E nessa 43ª sessão, os países votam nessas resoluções, seja a favor ou contra, mas nas explicações de voto, alguns países chegaram a mencionar a situação da comunidade Bahá'í iraniana, se posicionando e pedindo que o governo iraniano pudesse rever o seu posicionamento e, de fato, venha a cumprir com os tratados internacionais de direitos humanos. Um desses países foi exatamente o Brasil. Então, e o Brasil, então, mencionou e realmente se posicionou de maneira muito, muito veemente, pedindo que o Irã respeite o direito à liberdade religiosa, tanto dos Bahá'ís como daqueles outros grupos religiosos que também acabam sofrendo retaliações nesse sentido. Enfim, acho que, em resumo, é um pouco disso, mas também uma outra maneira muito importante que a gente pode encontrar essa força de querer trabalhar vem muito da inspiração, da coragem que os Bahá'ís iranianos dão nas suas histórias, que é exatamente através da resiliência construtiva. No Irã, os Bahá'ís, a resposta deles é efetivamente uma resposta de não violência, mas não se limita a isso, né? É uma resposta muito de querer contribuir, de querer colocar raízes que de fato possam trazer melhorias para a sociedade onde eles vivem. E aí a comunidade Bahá'í ao redor do mundo também tem promovido ações de caráter educacional, de caráter socioeconômico, porque a gente entende que a perseguição aos Bahá'ís ao Irã, no fim das contas, é um reflexo de todo esse problema, de toda essa estrutura que o mundo se encontra, que é extremamente frágil e que, enfim, é necessário que uma nova ordem, um novo tipo de sociedade seja surgido. Então, a comunidade Bahá'í, junto com outras pessoas que também têm esse ímpeto de querer servir a humanidade, de querer colocar em prática os valores que os Bahá'ís, justamente por esses valores, estão sendo perseguidos no Irã, enfim, também tem colocado... Também acaba sendo uma forma de poder combater essa injustiça e de provar para o mundo quão equivocado o Irã por perseguir os Bahá'ís no Irã, e acaba sendo o maior prejudicado ao não viabilizar que a comunidade Bahá'í possa também trazer as suas questões e, enfim, trazer suas atividades para todo o Irã. Acho que, em resumo, mais ou menos isso. Muito bem. Renata, posso acrescentar só uma coisinha? Por favor, por favor. Além dessas ações práticas, medidas práticas que você está mencionando e tal, existe um outro poder que todos nós podemos lançar a mão também, que é o poder da oração.
a transformação do mundo também depende de nos unirmos em oração pela melhora do mundo, pela defesa dos bairros, para os outros elementos. Então, não é só orar, mas também orar. É só isso. Muito bom. Alguém gostaria de responder mais alguma coisa? Comentar algo? Se não, eu infelizmente vou precisar agradecer a presença de vocês. Enfim, vou precisar infelizmente encerrar essa live, mas talvez antes pedir para que alguns tragam alguma consideração final, se alguém quiser acrescentar mais alguma outra ideia. Se não, enfim. Eu queria, em nome de todos, agradecer esse espaço que a gente pôde fazer comentários, mas toda a intenção foi... Essa iniciativa foi maravilhosa e toda a intenção foi, de alguma forma, a gente conseguir ajudar nossos amigos cidadãos que estão sendo tão perseguidos ainda no pleno século XXI, dessa forma no Irã. E eu quero deixar aqui meu pedido de talvez continuar esse painel com outros convidados, com outros amigos, que possamos cada vez mais levar essa mensagem de ajuda aos Bahá'ís do Irã e também todos os outros grupos pensadores, jornalistas, cineastas, todos os grupos que estão sendo perseguidos no Irã pelas ações atuais do governo iraniano, que a gente possa ter algum êxito nisso. Obrigado. Eu falei sobre a questão de que todas as pessoas podem ajudar. Primeiro, agradecer a oportunidade, acho que isso vai aumentar tanto a interação entre as pessoas, quem viveu essas experiências de perseguição, dificuldades, sofrimentos, poder compartilhar. E também que na medida que a gente compartilha e aumenta essa consciência, cada pessoa que tem essa vontade de defender outro ser humano, nesse caso os Bahá'ís que estão sendo perseguidos, pode no seu ambiente falar disso e levar isso para frente de alguma forma, citar isso, comentar isso, pesquisar isso e também no seu ambiente com as pessoas com quem tem contato, poder abrir e falar. Acho que isso também ajuda, além das orações, além das ações concretas que SASC faz, ajuda também a aumentar a consciência das pessoas. E essas pessoas, esses pensamentos eles vão atravessando e vão se cruzando e vão criando essa consciência. Né? A gente encontra, durante esses anos, o Ramin contou uma experiência, outros amigos também, durante esses anos, desde nossa saída do Irã até aqui, a cada vez a gente se surpreende com uma história de como é que um dia a gente encontrou uma pessoa, depois de tantos anos, aquele pensamento que foi colocado, aquele gesto, aquela ideia, aquelas conversas voltam a se somar e fazer sentido e impressiona isso. A gente tem muitas histórias disso nas próximas oportunidades, outros também podem contar. Muito obrigado. Eu vejo que uma das coisas maiores da vida da gente é gratidão. Eu queria dizer que estou muito grato porque devido ao sacrifício deles lá, a gente está tendo essa liberdade de expressar, de dizer, levar a voz deles, que não tem voz lá, para a humanidade. Espero que a gente mereça esse trabalho, de poder trazer um pouco do que acontece num pedaço do mundo, que não seria diferente de qualquer outro lado do mundo aí, né? Então, muito obrigado, agradeço muito pela oportunidade de poder trazer um pouco do que acontece. Muito obrigado a todos. Ô, Renata, estava aqui escutando eles e pensando talvez em uma outra oportunidade, numa live como essa, pudesse convidar alguns amigos que compartilhassem um pouco de como os Bahá'ís, dentro das condições que lhe permitem, estão tentando contribuir para construir um novo Irã, uma nova civilização, para transformar positivamente a sociedade lá. São relatos tão bacanas, historicamente, né?
relação ao analfabetismo, ações em períodos de terremoto e por aí vai. Eu acho que seria muito rico. Muito bom, lembrado, Lice. Olha, a comunidade Bahá'í iraniana hoje tem 350 mil adeptos. Não tem um analfabeto, mas o Irã em si tem 20% de analfabetos. Isso porque a comunidade Bahá'í sempre trabalhou na questão de educação como um eixo principal da formação humana. E aí, eu gostei muito do convite da Alice, acho que a gente tem muita gente que podemos trazer para compartilhar algumas outras experiências maravilhosas aqui nesse painel. Obrigada, Renata, pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Agradeço também por quem nos assistiu e enviou as perguntas, muito obrigada. Perdão não podermos responder todas a tempo. Enfim, acho que podemos então encerrar agradecendo mais uma vez a contribuição de todos e também por todos aqueles que nos assistiram. E espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Enfim, estou muito feliz, espero que todos que estejam vendo e que tenham participado aqui da reunião também sejam muito felizes. É isso, um beijo a todos. Muito obrigado. Obrigado.